Olá, seja bem-vindo à aula de número 10 da Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Através dessa aula veremos uma série de equipamentos de proteção individual, considerando seus aspectos construtivos, aspectos técnicos, legislações e demais informações referentes a cada equipamento. Adiante, capacete de proteção. Dentre os EPIs utilizados em serviço elétrico, podemos citar capacete de proteção, equipamento utilizado para a proteção da cabeça do usuário contra impactos e perfurações provenientes da queda de objeto e riscos associados ao trabalho com alta voltagem. Tipo de capacete: aba frontal, também conhecido como boné, é utilizado em usos gerais e industriais para a proteção da cabeça contra impactos perigosos. Aba total, não possui fendas laterais slots, sendo ideal para trabalho com eletricidade. Componentes básicos de um capacete de proteção: casco, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica. Possui fendas laterais loto para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos. Suspensão, encontrada em dois modelos, fica firme retrátil e catraca ajuste giratório. As suspensões possuem cinta ajustável dupla fita amortecedora com 4 pontos de apoio, formando um eficiente sistema de amortecimento em caso de impacto. Possui ainda testeira absorvedora de suor. Conjugado com protetor facial. Conjugado com protetor auricular. Como utilizar corretamente? A suspensão deverá estar posicionada a uma distância de 40 mm em relação ao casco do capacete. A suspensão deverá estar adequadamente presa ao capacete e estar ajustada à cabeça do empregado. Nunca coloque ou carregue objeto entre a suspensão e o casco ou entre a suspensão e a cabeça. Esse espaço é necessário quando o conjunto casco-suspensão absorve a força do impacto. Higienização: limpá-lo mergulhando por 1 minuto num recipiente contendo água com detergente ou sabão neutro. O casco deve ser limpo com pano ou outro material que não provoque atrito, evitando assim a retirada da proteção isolante de silicone, o brilho, fator que prejudica a rigidez elétrica do mesmo. Secar à sombra. Classe A: capacete com aba total ou aba frontal, tipo boné ou jockey para trabalhos em geral, exceto em trabalhos com energia elétrica. Classe B: capacete com aba total ou frontal, tipo boné ou jockey para trabalho em geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica. Ensaios previstos pela norma brasileira NBR 8221. 1. Ensaio de resistência a impacto. 2. Ensaio de resistência à penetração. 3. Ensaio de inflamabilidade. 4. Ensaio de absorção de água. 5. Ensaio classe B de tensão elétrica aplicada e de rigidez. 6. Exames de massa dimensional e visual. Certificados de aprovação. CA 8318.
aba frontal com slot tipo boné com kit abafador, marque quinto e ou protetor facial. Disponível em diversas cores, conforme as opções ao lado, ou como podemos ver. Prazo de validade recomendado: 5 anos para o casco, 1 ano para a suspensão. Protetor auricular, também conhecido como protetor de ouvido earplug, é um aparelho de proteção projetado para ser utilizado no canal auditivo externo, protegendo o ouvido de quem o usa de barulhos altos, entrada de água ou vento excessivo. Tipo de protetores auriculares: tipo inserção, tipo plug, tipo fone, abafador ou concha. Protetor auditivo circunauricular constituído por 2 conchas em plástico, resistente a choque mecânico, revestida com almofadas de espuma em suas laterais que entram em contato com a cabeça do usuário. E no interior das conchas possui também um arco que serve para manter as conchas firmes seladas contra as regiões das orelhas do usuário. Luva isolante. Luva isolante de borracha. São luvas confeccionadas em borracha de alta resistência de acordo com a norma ANSI ASTM D12002. Quando corretamente utilizada, oferece proteção contra choques elétricos, queimaduras e lesões sérias, necessitando para o seu melhor aproveitamento uma luva de cobertura confeccionada em vaqueta. Equipamento de vital importância do trabalho com energia elétrica por darem proteção às mãos e os dedos, o punho e o antebraço, permitindo a completa independência de movimento dos dedos. São estabelecidas 6 classes de luva de borracha. Classe das luvas: 00, 0, 1, 2, 3, 4. Tensão de ensaio em KV para testes de rigidez de elétrica e constatação de integridade do material. Classe 00 aplica-se 2,5 kV ou 2.500 volts. Classe 0, 5 kV. Classe 1, 10 kV. Classe 2, 20 kV ou 20.000 volts. Classe 3, 30 kV ou 30.000 volts. Classe 4, 40.000 volts ou 40 kV. Tensão máxima de uso em voltagem. Em corrente contínua, na tensão máxima para ser usado, classe 00, 750. 1.500 para a classe 0. Na classe 1, 11.250 volts. Na classe 2, 25.500. Na classe 3, 39.750. Na classe 4, 54.000 volts. Para a corrente alternada, a classe 00 é aplicada em 500 volts. Na classe 0 até 1 kV ou 1.000 volts. Na classe 1, 7.500 volts. Na classe 2, para 17.000 volts. Na classe 3, 26.500 volts. Na classe 4, 36.000 volts. Cor da tarja: bege para a classe 00, vermelha para a classe 0, branca na classe 1, amarela na classe 2, verde na classe 3, laranja na classe 4.
Tamanhos. Os tamanhos mais encontrados são as luvas classe 00 e 0, tamanho 8, 9, 9,5, 10 e 11,5, 10 e 10,5. As luvas classe 1, 2, 3 e 4 são feitas nos tamanhos 9, 9,5, 10, 10,5 e 11. Inflador de luvas. É um instrumento de teste robusto, de fácil manuseio que pode ser operado alternativamente de forma manual através de uma bomba pneumática ou conectado a uma fonte de ar comprimido como compressor. Equipamento para verificar se há vazamento na luva. Normas para luva isolante de borracha. Código da NBR 10622. Título: Luva isolantes de borracha. Objetivo: fixa condições mínimas exigíveis para as luvas isolantes de borracha de proteção contra choques elétricos que possa atingir os eletricistas quando em contato com condutores ou equipamentos elétricos energizados. Exemplo de certificação: aprovação CA de uma luva de borracha. Número do CA, número do processo que foi encaminhado para obter o CA, data de emissão do certificado de aprovação, validade, tipo de equipamento: luva de segurança isolante de borracha, natureza: importado. Descrição do equipamento: luva de segurança isolante de borracha tipo 1, classe 00, 1, 2, 3 e 4. Todas as luvas possuem orla e são fornecidas nas seguintes cores: classe 00, na cor vermelha, com faixa bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Classe 0, nas cores preta e amarela, preta, amarela na face externa e preta na face interna, com faixas vermelhas localizadas no dorso da luva próxima à orla. Classe 1, nas cores pretas e amarela, preta, amarela na face externa e preta na face interna, com faixa branca localizada no dorso da luva próximo à orla. Dados complementares. Norma: Associação Brasileira de Normas Técnicas, Norma Brasileira, NBR 10622 de 1989. Fabricante: Indústria e Comércio Leal Limitada. Aprovado: proteção das mãos do usuário contra choques elétricos conforme tensão máxima de uso das classes de cada referência acima mencionada. Observação: não informado. Laudo atenuação. Tipo do laudo: laboratório. Laboratório Fundacentro São Paulo. Número do laudo: 98/2004A, 98/2004B, 98/2004C, 98/2004D, 98/2004E, 98/2004F. Data do laudo: não informado. Responsável: não informado. Registro profissional: não informado. Exemplo de um teste de rigidez de elétrica ou de perfuração ou de corrente de fuga através do eletrodo luva imerso no aquário com água. Injeta-se uma tensão de acordo com a classe através do hypot, fazendo o variador que está aqui no continuado desse cabo injetar essa tensão de forma gradativa, 1 kV por segundo. Caso haja uma corrente de fuga, ela sai na referência que está dentro da água. Um eletrodo entra dentro da luva e o outro coleta na água. Acessórios: bolsa em lona para guardar luva. Cuidado na utilização de luva isolante. Faça uma inspeção visual antes da utilização. Certifique que suas mãos estejam limpas e secas antes de calçar as luvas. Nunca utilize anéis, relógio ou objetos afiados quando do uso das luvas de borracha. As luvas não devem ser utilizadas quando foi identificado algum sinal de dano físico ou
deterioração tais como inchamento, amolecimento, endurecimento, pegajosidade, deterioração por ação de ozônio ou luz solar. Luva de cobertura. São luvas de segurança confeccionadas em baqueta na palma, dorso e dedos, com tira de ajuste no dorso, com fechamento em fivela de plástico, punho em raspa, utilizado exclusivamente como proteção da luva isolante de borracha. Cuidados necessários. As luvas devem ser inspecionadas visualmente antes da utilização. Essa inspeção deve incluir o interior e a superfície externa. Não deixe as luvas jogadas em qualquer lugar, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries. Ao final das atividades, guarda em local adequado. Não reutilize luva que esteja rasgada ou de alguma forma danificada. Ao final das atividades, guarda em local adequado, distante da umidade. Manga de proteção isolante de borracha. Utilizada para a proteção do braço e antebraço do eletricista contra choque elétrico durante os trabalhos em circuitos elétricos energizados. Ideal para uso em trabalho de contato com diferença de potencial elétrico. Auxilia na proteção do usuário no isolamento elétrico. Fabricada em borracha isolante na cor preta, com fechamento de alças e botões. Normas. As mangas isolantes são regulamentadas pela norma técnica NBR 106/23 de 89, mangas isolantes de borrachas, e NBR 5456, eletricidade geral. Classes. São estabelecidas 5 classes para as mangas de borracha: classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Classe das mangas 0, 1, 2, 3, 4. Tensão de ensaio para teste de ensaio semestral. Corrente alternada em volts. Classe 0, 5.000 volts. Classe 1, 10.000. Classe 2, 20.000. Classe 3, 30.000. Classe 4, 40.000 volts ou 40 kV. Tensão máxima de uso, tensão de linha e corrente alternada, valor eficaz para aplicação no dia a dia. Classe 0, para aplicação até 1.000 volts, classe 1 até 7.500, classe 2 até 17.000 volts, classe 3 até 26.500, classe 4 até 36.000 volts. Tensão de ensaio, valor médio, corrente contínua. Classe 0, 20 kV, classe 1, 40 kV, classe 2, 50 kV, classe 3, 60 kV, classe 4, 70 kV. Tensão de uso, valor médio para aplicação no dia a dia. Classe 0, 1 kV e meio, classe 1, 11.250 volts, classe 2, 25.500, classe 3, 39.750, classe 4, 54.000 volts. Óculos de segurança. Equipamento utilizado para a proteção dos olhos do usuário contra impacto de partícula volante multidirecionais. Óculos de segurança modelo ampla visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de material plástico transparente com elástico para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor. Óculos de segurança lente escura, constituído de arco de plástico preto, visor de policarbonato verde, com proteção lateral na mesma peça.
Calçado de segurança. Equipamento utilizado para a proteção dos pés do usuário, devendo ser utilizado obrigatoriamente nos trabalhos de campo. Calçada para uso com eletricidade. Calçado de segurança em couro de amarrar, colarinho acolchoado, solado de poliuretano, bidensidade, isolante elétrico, biqueira frontal em material resinado, termoconformado com espessura mínima de 1,3 mm de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. Bota até 20 kV. Calçado de segurança. Cuidados: mantenha-o limpo antes de subir em estrutura. Certifique-se de que o solado não esteja impregnado de óleo ou graxa. A fim de conservar a maciez e a resistência do couro, remova periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido. Aguarde a secagem e aplique o produto de engraxe. Jamais secar ou armazenar o calçado próximo à fonte de calor e nem tampouco ao sol. O calçado deve ser seco à temperatura ambiente e à sombra. Ao armazenar o calçado, faça-o em lugar arejado, sem incidência de calor e livre de umidade. Tipo de calçado de segurança: sapato, tênis, bota com cano longo, notebooks. E esse que você está vendo aí, que não é de segurança coisa nenhuma. Perneira de segurança. São equipamentos utilizados para a proteção das pernas contra objetos perfurantes, cortantes e ataque de animais peçonhentos. Conservação e higienização. Engraxar com pasta adequada para a conservação de couros. Armazenar em local limpo, livre de poeiras e umidade. Ser molhado, secar à sombra. Nunca secar ao sol, pode causar efeito de ressecamento. Bota e perneira com isolação para 600 volts. Cinto de segurança. Equipamento destinado à proteção contra a queda de pessoas, sendo obrigatório a utilização em trabalho acima de 2 metros de altura, segundo a legislação da NR 35, portaria CIT 313, de 23 de março de 2012. Mas de acordo com a instrução de trabalho número 8 da ANEEL, esse valor deve ser adotado padrão de 1,5 metro de altura. Segundo a NR 18, no item 18.23.2, cinto de segurança tipo abdominal apenas para eletricista ou para situações que exija limitação de movimento. Obrigatoriedade de utilização do cinto de segurança tipo paraquedista em altura superior a 2 metros do piso, utilizando para a proteção do empregado contra quedas em serviço onde exista diferença de níveis. Cinto de segurança tipo H, regulador de ajuste peitoral, mosquetão em aço, capacidade 22 kN ou 2.200 kg, mosquetão forjado, dupla trava, regulador de aço inox para posicionamento do talabarte, posicionamento, trava-queda duplo, travamento do corpo para corda, talabarte corda
poliamida 16 mm, revestida com mangueira contra atrito ou proteção contra atrito mecânico. Aqui detalhe do regulador, padrão CEMIG, fivela de engate rápido, padrão CEMIG padrão Enel, regulador em polipropileno do cinto na parte das costas e um ponto de ancoragem padrão pictografia A, almofada de 130 mm de largura para proteção lombar, porta-ferramenta 24 mm, mosquetão oval em aço, capacidade 22 kN, almofada de 50 mm para proteção das pernas, cinto padrão H para eletricidade. Esse cinto no lateral é um cinto Y. Cinto de segurança tipo abdominal. Esse cinto ele vem já acoplado diretamente hoje no próprio cinto paraquedista. A abdominal está nessa posição da pélvica do trabalhador. Encontrado no material que nós vimos acima. Acessórios: talabarte de segurança, utilizado para a proteção do empregado contra queda em serviço onde exista diferença de nível, em conjunto com o cinto de segurança tipo paraquedista e mosquetão tripla trava. Tipo talabarte regulável, tipo Y, dispositivo trava-queda, utilizado para proteção do empregado contra queda em serviço onde exista diferença de nível, em conjunto com o cinturão de segurança tipo paraquedista. Trava-queda para linha deslizante, corda 12 mm. Trava-queda para cabo de aço. Trava-queda para linha deslizante, linha de vida em escada. Mosquetão é um dispositivo de segurança de alta resistência com capacidade para suportar força de 22 kN ou 2.200 kg no mínimo. Tem a função de prover elos e também funciona como uma polia com atrito. Mosquetão em aço rosqueável tipo assimétrico. O mosquetão é constituído da parte da espinha, a parte do engate e fechamento. A resistência do mosquetão varia com o sentido de tração, sendo mais resistente pela extremidade do que pelas laterais. Não deve sofrer torções. Corda de segurança, linha de vida. São cordas especiais utilizadas com cinto tipo paraquedista para proteger o usuário de quedas acidentais. Tipos de corda de segurança. Corda dinâmica. São cordas de alto estiramento, alongamento, fabricada para ter elasticidade de 6 a 10%, com uma carga de 80 kg e de 40% com carga de ruptura. Corda estática. É uma corda que possui uma alma de nylon de baixo estiramento, alongamento, sendo seus cordões internos os que aportam maior resistência ao esforço. As cordas deverão obedecer as seguintes especificações do Ministério do Trabalho e Emprego. A. Deve ser constituído de traçado triplo e alma central. B.
trançado externo em multifilamento de poliamida. C. Trançado intermediário e alerta visual de cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com um mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. D. Trançado interno com multifilamento de poliamida. E. Alma central torcida e multifilamento de poliamida. F. Construção dos traçados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos. G. Número de referência 12 milímetros nominal. H. Densidade linear 95 mais 5 Catex igual a 95 mais 5 gramas por metro. I. Carga de ruptura mínima 20 kN ou 2.000 kg. J. Carga de ruptura mínima de segurança sem o traçado externo 1.500 kg ou 15 kN. Inspeção. Antes de cada uso, a corda deve ser inteiramente inspecionada. Inspeção externa. A capa da corda deve estar perfeita, diâmetro constante, sem corte, fios partidos, partes queimadas, sem desgaste significativo por abrasões, sem suspeita de contaminação por produtos químicos nocivos à sua estrutura. Inspeção interna. Palpando-a em todo o comprimento, a corda não deve apresentar caroço, inconsistência à dobra, emagrecimento da alma parte interna, movimentação ou folga entre a capa e a alma. Na próxima aula vamos ver os conceitos sobre vestimentas, vestimenta condutivas,